Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: Polícia Bento Gonçalvense desmantela a quadrilha que tinha como principais atribuições a venda de drogas e a propagação de jogos de azar. Os declínios da política brasileira. E não são poucos, hein? Prefeitura de Bento Gonçalves lançou ontem edital sobre contratação na área da educação. Presta atenção nessa. Tubulação da Corsan estoura e promove imenso chafariz em via pública. Veja as imagens. Os destaques da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias. E diante de todas as adversidades da política, né? A primeira-dama fazendo aqueles maus comentários sobre um doente mental, falando mal de um integrante do governo norte-americano, a inflação subindo muito além da meta, a dívida pública crescendo rapidamente, os cortes nas despesas estão sendo adiados cada vez mais, todo mundo empurrando com a barriga. As estatais sempre no prejuízo depois de ter um período de bons lucros. O déficit crescendo sem controle. As propostas de emendas em troca de apoio no Congresso. Até sofrendo intervenções do STF, né? Que nessa questão nem o Supremo aguentou mais, teve que intervir, porque a gastança era demais, hein? Bom, depois de todos esses turbilhões de emoção que o país está enfrentando, agora vamos abordar um caso que está estampado em todos os maiores jornais do país. Que a Polícia Federal concluiu o inquérito que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele planejou, dirigiu e executou atos que levariam à tentativa de um golpe de Estado. Ou seja, que o ex-presidente estava executando um plano para que ele ficasse no comando do país mesmo depois de perder as eleições para Lula. O relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro indiciou também outras 36 pessoas. E ele foi enviado à Procuradoria-Geral da República. O relatório é extenso e cita o nome do ex-presidente, sabe quantas vezes? 650 vezes. Segundo os investigadores, os ministros, os assessores e oficiais militares, junto com Jair Bolsonaro, se reuniram diversas vezes para discutir estratégias para esse golpe que seria a mando de Bolsonaro. Havia inclusive um plano de fuga caso houvesse cogitação de prisão do ex-presidente. Então ficou decidido no inquérito que Jair Bolsonaro, presta atenção, planejou, dirigiu e executou os atos que premenciaram o que levaria à abolição do Estado Democrático de Direito. E a polícia já estava ciente aí que os crimes, esses crimes aí que o Jair foi condenado, o ex-presidente, estão juntos com aquelas joias sauditas e a falsificação do cartão de vacinação. Tudo isso seria incluído nessa mesma investigação. Seriam crimes agregados. Então agora estamos colhendo dados sobre a conclusão desse inquérito para informar para vocês. Deixa eu explicar, você já ouviu aquele filme do Tom Cruise, o Report? O final dele é Report.
na realidade, ele tem pessoas que premeditam, que sabem que vai acontecer os crimes. E daí, antes dos crimes acontecerem, eles prendem as pessoas. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso que aconteceu, porque eu acho que crime não aconteceu, né? É como quando Lula foi preso, que Dilma era presidente, ela já tinha um papel que botava ele como ministro, que dava... que não poderiam prender o Lula, né? Ele seria um ministro, teria imunidade parlamentar, mas não aconteceu. Bom, deixa eu explicar bem aqui. O inquérito policial é uma investigação conduzida por um delegado de polícia para coletar informações sobre autorias e detalhes de um certo crime. Por quê? Para ele auxiliar o promotor na decisão de apresentar ação penal no tribunal. O promotor vai decidir se essas provas são certas ou incertas e vai penalizar os indivíduos ou não. Entendeu agora? Bom, outro assunto que abordamos ontem aqui foi o do presidente da França. Ele falou mal das carnes do Mercosul, lembra? Se você não lembra, aí eu recomendo que você entre no Jornal Últimas Notícias de ontem. Entra aí no YouTube, bota aí Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini e daí você vai ver todos os jornais anteriores aí. E o de ontem é muito importante, porque o presidente da França, né, Macron, falou mal do Brasil, né? Diz que os produtores de carnes do Brasil estavam derrubando a Amazônia. Vai lá e olha. Então ele disse que a rede Carrefour é de origem francesa. Carrefour, se eu não me engano, é trevo. Trevo de 4 folhas ou trevo, alguma coisa assim, Carrefour. E ele não iria mais comercializar carnes provenientes do Mercosul, do Brasil, da Argentina, Paraguai e outros países aqui que falam espanhol. Então os produtores brasileiros levaram isso muito a sério, né? Pois o presidente lá de um país que é menor que o Rio Grande do Sul vem aqui querer impor e sabendo boicotar a rede, né? Boicotar o pessoal que vendia carne para a rede Carrefour e sabendo que eles nem são autossuficientes em carne. Isso passou por maus lençóis o mercado Carrefour, o supermercado Carrefour, hipermercado acho que é, né? Ficaram sem proteína para comercializar em seus mercados. Então a chapa esquentou. Ontem mesmo o presidente do Carrefour veio a público dizer que as carnes do Brasil não têm problema algum e os produtores podem voltar a mandar para a rede Carrefour. Veio a público se desculpar sobre as falas do presidente Macron. Saia justa então, né, presidente? Esse pessoal aí fala coisas sem propriedades, sem pensar nas consequências. Pois a França, como eu disse, não é autossustentável na produção de carne. Tem que importar carne. E o que vai para o Carrefour, para mercados aqui, é bem pouquinho, né? Essas gafes sirvam de lição a nossos políticos, né? Porque às vezes nossos políticos dão umas bolas fora. Todos. Não estou falando só de esquerda, ou só de direita, ou só de centro. Todos. Olha aí o Lula, pessoa não grata em Israel. O que é isso? Por causa de uma fala. Mas se você apoia ele, você vai defender ele. Eu sei disso. Para encerrar esse bloco político de hoje foi pesado, né? Os vereadores de São Paulo, presta só atenção, vou tirar até o fundo musical agora para vocês prestarem muita atenção no que eu vou dizer. Os vereadores de São Paulo, eles votaram um projeto em tempo recorde, pedindo um aumento de 40% de seus salários. E foi aprovado. Foi aprovado pelos vereadores, então agora eles ganham 40% a mais.
Briguem vocês aí por seus políticos de estimação, enquanto eles aumentam seus próprios salários. Fala que não, hein? Até aqui em Bento já aconteceu isso. Amanhã tem mais bloco de política para você entender um pouco como está o nosso cenário político. Vamos falar agora de futebol. Pessoal, hoje é noite decisiva para o Grêmio, que pega o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E se vencer essa disputa, se afasta cada vez mais da zona do rebaixamento. Em curta distância para a competição sul-americana. E a secação da torcida gremista ontem não deu certo. O Juventude que deu muito certo. Juventude ganhou, o Tricolor está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Renato para hoje não terá em seu sistema defensivo Rodrigo Eli. Ele teve uma luxação no tornozelo. Apesar de eu sempre falar que o Rodrigo Eli é uma opção, mas é uma segunda ou terceira opção, porque ele erra bastante. Fica aí à disposição do treinador gremista, o Gustavo Martins ou o Jeromel. Vai saber, né? Bom, hoje eles chegaram com a delegação lá em Belo Horizonte e o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, deu uma entrevista bem deselegante com os jornalistas ali presentes. Chamou o jornalista de filho de chocadeira. É isso aí, o presidente do Grêmio falou isso, né? Ele podia ser um pouquinho mais elegante, né? Ele tá que nem o Renato não pode mais dar entrevista. Momento que o Grêmio está é um dos piores da história do clube. Mas não precisa achar que todos são seus inimigos, pois as notícias que nós passamos aqui do Grêmio, que os jornalistas fazem, é sempre para informar ao torcedor. A atitude do presidente do Grêmio foi bem mal colocada, até desrespeitosa com a nossa classe, e merece uma retratação. O Grêmio está com 40 pontos, o númerozinho mágico é 45. Falta mais, então, alguns pontinhos para que o Grêmio esteja com risco zero de rebaixamento. O Internacional volta a campo somente no domingo, dia 1º, no Maracanã, contra o Urubu, oponente direto na posição da tabela de classificação. Se o Flamengo ganhar, passa o Inter em 1 ponto. Se o Colorado volta aí para a 4ª posição. Se o jogo ficar em empate, o Flamengo fica ainda atrás, né? Mas se o Colorado ganhar, aí sim, fica tudo às mil maravilhas com 17 jogos de invencibilidade. Roger quer sim uma marca histórica, 17 jogos o esperam. Bom, Natal Fitness é o patrocinador do bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é o nosso patrocinador no bloco esportivo. Hoje um calorão de danar aqui no estúdio em toda Bento Gonçalves, né? E eu queria dizer para vocês que ontem estourou novamente a tubulação de água da Corsã. Ela está passando sempre por reformas e ontem ela estourou. 11 bairros ficaram sem água. Temos imagens do ocorrido. E na sexta-feira já tinha ocorrido um incidente desses. Eu passei por lá e estava jorrando água.
Temos relatos de pessoas aí que ficaram 4 dias sem água. Imagens do ocorrido, deixa eu botar aqui para vocês, olha aqui o que aconteceu, ó. Essa é a parte de cima da Corsã, pessoal. Olha só o chafariz que se formou em frente à Corsã. Imagens cedidas pelo Benincá na internet, né? Muitas pessoas, mais conhecido como Queta, muitas pessoas mostrando a sua indignação sobre a compra da Ágea pela estatal. Em relação à falta d'água, um assunto muito complexo ainda. Estamos colhendo informações, mas é muito complicado de falar para vocês sobre a Corsã. É claro, se paga, nós precisamos, só que a Corsã estava dando muito prejuízo para o governo. Então, eu acho, na minha opinião, que foi vendido barato, sabe? Foi vendido barato. Mas é que estava dando despesa. Então, em tu ter despesa e tu não ter despesa e ganhar receita, porque daí agora o governo é que vai subsidiar, né? Então, ó, vai ter que ganhar uns pilinha e a Ágea que vai comportar agora não, até 2033, se eu não me engano. Tá. Bom, nós vamos nos aprofundar nesse assunto mais adiante, tá? Eu gosto muito de saber muito e de falar com propriedade quando a gente fala sobre essas coisas, porque falta d'água é muito complicado, pessoal. Bom, vamos falar de descaso agora, né? Deixa eu botar aqui a imagem. Aqui, ó. Ontem, moradores da linha Alcântara, uma das localidades mais impactadas pelas cheias, se reuniram em uma audiência pública convocada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para discutir os impactos das enchentes e os deslizamentos de terra aí que aconteceram aí em maio. Ó, dá uma olhada aí, imagens aí da reunião. O encontro foi conduzido pelos promotores de justiça Carmen Lúcia Garcia, de Bento Gonçalves, Sérgio Defenbach, titular da Promotoria Regional da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, com a participação da Procuradora-Geral da República, Flávia Nóbrega. O evento teve como objetivo ouvir as demandas da comunidade e oferecer esclarecimentos às ações dos órgãos públicos envolvidos na recuperação da área. Deixa eu falar para vocês o que eu vi hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estava acompanhando a reportagem pela RBS Bom Dia Rio Grande, pela RBS de Porto Alegre, quando entrevistaram uma moradora local. E ela disse o seguinte, pessoal, nem são palavras minhas. Ela disse que as ações estavam andando em forma de tartaruga e nada ou quase nada estava sendo feito para evitar que acontecesse novamente em um futuro próximo a mesma coisa. Deixa eu falar para vocês, agora que tem pouca água no Rio das Antas, eles deveriam desassorear, porque caiu todos os barrancos e foram para o meio do rio, tá? Agora que tem pouca água é a hora. Não vamos esperar acontecer de novo uma chuvarada e dar outra tragédia. O pessoal do governo, não sei se é da prefeitura, do governo estadual ou federal, tem que tomar um jeito. Morreram pessoas. Não aconteceu uma coisa que foi remediável. Morreram pessoas. Pessoas perderam suas casas. Até hoje não tem suas casas definitivas. Mesmo se você que defende o governo, não venha me dizer que é balela, porque tem pessoas que não têm mais suas casas, que perderam suas fotos, sua certidão de nascimento, as fotos de seus pais. E nada ou quase nada foi feito. Foi dado uma ajuda do governo de 600 a 5 mil reais, que esses de 5 mil reais nem saíram quase. Ninguém conseguiu preencher os requisitos para ganhar essa grana. E 5 mil reais você não constrói uma vida de novo.
Não dá nem um sopro do que era. Tem pessoas que perderam os pais que dariam 50 mil reais para tê-los de volta. E daí vem o governo dizendo que 5 mil reais vai remediar? Não vai não, não vai. Bom, começando essa reunião foi 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia. Resultou na morte de 6 pessoas ali na Alcântara e no desaparecimento de outras 4. Desapareceu, morreram, né? Morreram, estão embaixo da água, estão embaixo da terra. Durante a audiência, representantes de diversas instituições públicas e privadas apresentaram ações que estão sendo realizadas para reconstruir a região e prevenir outros futuros desastres. Então, os participantes estavam da Secretaria Municipal, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, a Procuradoria do Município, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que é o IPURB, a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente e Infraestrutura e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, que é o DAER. Além da Ceram, empresa responsável pelas usinas hidrelétricas do Rio das Antas. A Defesa Civil detalhou o trabalho de mapeamento das áreas de risco, uma medida fundamental para determinar os locais mais seguros para a reconstrução das moradias afetadas. Eu também acho que você não pode mais construir no Rio. Não pode. Não pode. O que aconteceu e vai acontecer. Não sou um cartomante, nada, mas eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Todos os rios que ocorreram esses desbarrancamentos, a terra está lá dentro. Passe lá e dê uma olhada. E sobre as hidrelétricas, né, seu papel no desastre, é um tema que gerou grande preocupação entre os moradores, especialmente no que se diz a respeito da contribuição das barragens para o agravamento da situação. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que não. Pode ser que sim, mas eu acho que não. Eu acho, pessoa física, tá? Se era para acontecer, tinha que acontecer, né? Porque veio de longe essa água. Claro, represou, não sei se foi isso que causou, acho que não, mas vou deixar aí pro pessoal que é especializado em tirar essas conclusões, ver isso aí e depois eu vou passar para vocês. Sim. Bom, pessoal, depois desse desabafo, vamos usar um pequeno comercial da Harmony e daqui a pouco eu volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, os nossos patrocinadores vocês já sabem, né? Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para o seu evento, seu casamento, uma data tão especial, festa da sua empresa também é muito especial, seu aniversário, bodas, sonorização para a sua banda. A Harmony Sonorizações tem o precinho certo para você e o equipamento que você necessita. Bom, voltando ao nosso jornal, vamos falar de jogos de azar e tráfico de drogas. 2 práticas totalmente proibidas em nosso país. De acordo com essas nossas regras, né? A Polícia Civil de Bento Gonçalves ontem realizou uma operação de grande porte que resultou na desarticulação de um esquema criminoso envolvendo tráfico de drogas e máquinas caça-níqueis. Durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão, os agentes policiais apreenderam uma quantia significativa em dinheiro, veículos, máquinas de jogos ilegais e, dentre o que foi recolhido, um homem de 28 anos foi preso na operação, sendo o principal suspeito de liderar o esquema criminoso. A operação teve início ainda na segunda-feira
e se estendeu até na manhã de ontem, com o cumprimento de 6 mandatos judiciais. Presta atenção, no centro, no bairro Maitá, Cidade Alta, Santa Marta e Juventude. Bom, deixa eu botar aí para vocês entenderem o que os agentes da lei aprenderam. Dá uma olhada na quantidade de dinheiro. R$35 mil em dinheiro, 2 caminhonetes, 13 máquinas caça-níquel foram utilizadas em atividades em jogos de azar ilegais. O suspeito preso foi identificado como responsável pelo tráfico de drogas também, sendo um dos principais alvos da investigação. A operação é o resultado da investigação minuciosa que começou a apurar indícios de movimentação patrimonial suspeita entre os investigadores. Pausa aqui para abrir aspas, né? Na realidade, quando o criminoso ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a usar cordão de ouro, ele começa a alugar casa em bairros mais chiques, ele começa a comprar carros mais ostentosos, faz muita festa e daí a polícia fica de olho, né? Análise dos bens e transações financeiras dos envolvidos indicou que parte do patrimônio seria proveniente do tráfico de entorpecentes, prática que a polícia vem combatendo de forma intensificada aqui na região. Segundo o delegado Ederson Billian, responsável pela investigação, a operação não visou a apreensão apenas dos bens materiais, mas também o desmantelamento de uma rede criminosa que, além do tráfico de drogas, atuava como jogo ilegal em diferentes pontos da cidade. As máquinas caça-níqueis encontradas durante a operação são uma evidência de como o crime organizado se ramifica e utiliza várias frentes para gerar lucro ilícito. Os mandatos de busca foram cumpridos em diversos pontos estratégicos de Bento Gonçalves, abrangendo áreas como que tenham históricos de atuação de traficantes e também jogos de azar. A polícia está sempre de olho. Deixa eu tirar da frente aí a minha imagem, porque na imagem de fundo se refere a uma nova colocação. Você precisa de uma nova colocação? Novos cargos educacionais foram disponibilizados pela prefeitura. Tá querendo saber? Abertura de inscrição para o concurso público que visa preencher vagas para cargos de auxiliar educacional e professor, áreas 1, anos iniciais do ensino fundamental. Foi lançado ontem, as inscrições seguem até o dia 18 de dezembro e ao todo são oferecidos 5 vagas para cada cargo, além de cadastro reserva. O concurso tem o objetivo de contratar profissionais para atuar nas escolas municipais de Bento Gonçalves, com salários que variam. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. R$ 1.314 a R$ 2.626, dependendo da formação acadêmica e da experiência do candidato. Pessoal, você se interessou? Então entre nesse QR Code que tem aqui do ladinho da prefeitura. Visite nossa página no YouTube e nessa edição deste jornal tem um link com todas as informações pertinentes ao caso. Pessoal, um grande abraço, deixo para vocês aí e voltamos a nos falar amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!